Minha gente querida, muito bem-vindos, muita paz, muita luz, muita felicidade com Jesus. E vamos começar com o livro Minutos de Luz, de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Saúde. Seu problema é saúde? Acalme-se. Qualquer inquietação nesse caso só trará maiores dificuldades. A saúde é dom precioso que se deve aproveitar em atividades edificantes. Quem sabe um dia você abusou das energias de que desfrutava amplamente e hoje sofre a carência dessas forças para aprender a valorizá-las. Na criação divina, nada foge à coerência, tudo tem sentido. Gozando de boa saúde, podemos trabalhar mais. Porém, com a presença da enfermidade, é possível que trabalhemos melhor. Muito boa essa mensagem. Vamos valorizar a nossa saúde, cuidar dela, mas não vamos nos deixar abater quando temos problemas, né? Muito importante isso. Então vamos para o Livro dos Espíritos, com a pergunta de Kardec, falando sobre as recordações do espírito da existência corpórea, depois que ele desencarna naturalmente. Como é que se desenha na memória do espírito a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outra formas. São-lhe como que presentes todos os anos de que tem interesse em se lembrar. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes, quando se evoca um espírito que acabou de deixar a Terra, se verifica que ele não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que a nós parecem importantes. Que tudo isso, pouco lhe importando, caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. É isso. Os espíritos, na medida que é como a gente, né? Só lembra daquilo que interessa. Então, se não tem mais interesse material naquilo, ele não tem por que lembrar, não tem interesse em lembrar. E cai no esquecimento. Nós que somos mais atrasadinhos, né? A gente lembra de uma porção de bobagem. Mas o que importa é que na vida espiritual a gente vai dar importância mesmo àquilo que concorre para que a gente melhore, que a gente precisa reformar, que a gente precisa resgatar os erros que a gente precisa resgatar, tudo isso. E assim vamos para o livro A Gênese, falando sobre a revelação espírita. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? O homem precisa de uma revelação?
Ele não pode achar em si mesmo tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência, que lhe diz: não faça ao outro o que não queres que o façam. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens, porém, sabem todos lê-la nesse livro? Nunca lhe desprezam os sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Não se tornou ela letra morta ou bela teoria boa para os outros e não para si? Reprovarão que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, se eles não a seguem? Por que Deus haveria de fazer menos do que um pai de família? Por que não enviaria de tempos em tempos mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho, quando eles se afastam dele, para abrir os olhos da inteligência aos que os trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos bárbaros? A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas então, para que serve o ensino oferecido por eles, se apenas repetem o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já era ensinada por Sócrates e Platão 500 anos antes, e em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma moral em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número dos moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda a parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, pelos ignorantes como pelos instruídos. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os espíritos espargem, o homem compreende a solidariedade que o liga a todos os seres. A caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever, e o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, os homens poderão dizer que não mais precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Deus, então, não enviará mais. É isso, né? Que nós temos aqui com o Espiritismo. É a aprendizagem das lições de que Jesus nos trouxe. E vamos então terminar as nossas leituras com o livro Canteiro de Ideias, e hoje é uma trovinha a nossa frase. É de Noel de Carvalho. Na estrada mais sombria vence a neblina na prova. O termo de cada dia é sempre alvorada nova.